Livrai-vos da culpa que há tanto tempo vem sido ofertada-vos como forma de redenção, de que se assumirdes a culpa através de uma falsa humildade poderíeis ser salvos. Vós, meus amados irmãos, começais agora a entender e a perdoar a vos mesmos. Começai a autovalorizar-vos, a aceitar-vos como são, e principalmente, dar-vos uma oportunidade para que a vossa natureza divina venha a florescer. Queridos, tão comum foi a ideia de que erais pecadores. Tão comum foi que a vossa salvação estava para chegar de fora, quando de fato ela está dentro de vos próprios. A ideia de um Salvador foi implantada em vossa mente para que pudesseis não tomar posse do vosso poder interior. Novamente falamos, queridos, que os mestres amados que desceram até vos para a comunhão e ensinamentos celestes, o fizeram para mostrar-vos e tentar elucidar-vos da vossa verdadeira origem. Nunca fostes inferiores e nem superiores a nenhum outro ser da criação, sois todos filhos de Deus, tais como nós. A culpa vos tem feito crer que somente com grandes sacrifícios é que conseguiríeis os vossos objetivos, que somente com grandes sacrifícios é que conseguiríeis o perdão de Deus e a redenção. Uma das ideias que vos foi implantada na mente é de que quanto mais trabalho, mais dignos sois, de quanto mais se sacrificardes através do trabalho, estaríeis conseguindo reputação. De fato, queridos, o trabalho dignifica o homem, como costumais falar, mas o trabalho escravo, o trabalho onde sois levados a níveis altíssimos de estresse, em verdade apenas limita as vossas capacidades, e sempre foi essa a ideia dos que pertencem às trevas. Fazer-vos trabalhar incessantemente, fazer-vos crer que erais seres inferiores e pecadores indignos da presença de Deus, fazendo-vos trabalhar em demasia e com a ideia de que estáveis se dignificando para Deus ou coisa parecida. A culpa vos levou a fazerdes coisas inacreditáveis para que pudesseis obter a salvação. O momento é mais do que oportuno, agora para que vos deis as mãos e juntos mudeis a forma de ver as coisas, iniciando pelo auto-perdão, tirando da mente a ideia de que sois seres indignos. Em realidade, queridos, todos estamos em uma longa caminhada pelo universo e a culpa ou o peso da culpa nunca foi a ideia do Criador para disciplinar os seres. A culpa sempre foi uma forma que as trevas encontraram para manter-vos com os seus padrões baixos, deixando-vos à mercê de suas artimanhas. A forma de disciplina de Deus para convosco e todos os seres da criação é o amor, nada além disso, porque Ele é o amor e deveis aceitar a ideia de que também sois o amor, porque sois partes dele. Queridos, todos os seres são dignos de estar na presença de Deus. A culpa é mais uma ilusão criada para vos afastar dele, compreendeis isso? Observai-vos agora como pais e mães dos vossos filhos, vos que os tendes. Condenaríeis os vossos pequeninos a ficarem distantes de vos apenas por eles terem feito uma bagunça no quarto ou quebrado alguma peça da vossa prataria? Reflitam, por um acaso condenaríeis os vossos filhos a um castigo eterno caso eles o desobedeçam por algum momento? Reflitam, portanto Deus jamais vos condenaria. Pois bem, queridos, o Criador sempre vos considerou dignos de estardes na presença dele, ele deixou em vossas mãos essa escolha, de permanecerdes ou não ao lado dele, ele sempre está a vos esperar de braços abertos e agora está muito feliz com essa possibilidade de ter-vos de volta em comunhão com ele, porque vos estáis decididos a isso, porque vos estáis cansados de passar tanto tempo distante da presença dele, desde quando criaram a ideia da separação. Mas ele sempre esteve com cada um de vós. Queridos irmãos, parai de focar nos pontos que considerais falhos em vós, parai de fazer isso. Começai a ver as maravilhas de que sois capazes, começai a focar nos pontos positivos em vós. Há quem critique as nossas palavras pelo fato de parecer que estamos a afagar os vossos egos, mas a questão aqui não é essa, até porque se observardes as vossas qualidades, se vos focardes apenas nelas verão que a qualidade de serdes humildes e simples é inata em vos e não sereis subjugados pelo ego a partir de então. A questão aqui é que desejamos que vejais o quão valiosos sois, o quão dignos sois. Se possível, fazei uma listinha com as vossas qualidades e a lede todos os dias antes de sairdes para os vossos afazeres cotidianos.
Fazei isso também com os vossos amigos, parentes, escrevam em um papel as qualidades dessas pessoas e dai para elas. Escrevei as qualidades de um amigo de trabalho que está próximo a vós, de um irmão, mãe, pai, marido, esposa, namorado, namorada, e dai esse bilhete para que eles vejam o quão são importantes e belos. Ativai esse sentimento de alegria e gratidão, ativai esse sentimento de beleza e perfeição que foi afastado de vos ao longo dos tempos. Queridos, nos reinos espirituais só existe a perfeição, todos se tratam como seres perfeitos e belos, aqui já não há forma alguma de julgamento ou pensamentos de inferioridade, nós desejamos que experimenteis essa realidade. O conceito de humildade foi deturpado ao longo da história e fostes iludidos a crer e a experimentar que humildade era sinônimo de inferioridade. Não, queridos. Humildade é saberdes que não sois mais e nem menos do que ninguém. Humildade é estar em completa harmonia com a fonte, em um estado de nem superior, nem inferior, apenas ser, não o que vos foi ensinado. O que vos torna humildes, não é a forma a qual vos vestis, não é o dinheiro que tendes ou que não tendes, não é a vossa etnia, nem tão pouco o vosso grau de espiritualização, porque somos todos um. Vós, não precisais baixar a cabeça para ser desumildes, não foi isso que Jesus vos ensinou, ele deseja que ergais as vossas cabeças e tomais posse do poder que vos é inerente. Foi isso que ele veio vos deixar, é isso que ele deseja. Fostes ensinados de que eram submissos às forças espirituais, que os seres do mundo espiritual são superiores a vós. Queridos, como vos foi dito, não sois seres físicos tendo experiências espirituais, mas seres espirituais tendo experiências físicas. Sendo assim, todo o conceito de que sois inferiores aos seres espirituais vem por água abaixo, porque vos tornais partes dos reinos mais altos. Em um modo geral, tudo é a energia do espírito, queridos, aquilo que chamais matéria nada mais é do que energia espiritual condensada. Há muita expectativa sobre o Salvador vir de fora, e isso gerou até revolta por parte de alguns que aguardavam um fenômeno externo no fim de 2012, pelo simples fato de ainda não terem dado a si mesmos o poder de serem o Salvador deles mesmos. Queridos, tomai posse do vosso poder interior e compreendais que o reino dos céus está dentro de vós, como vos foi dito por Jesus. Queridos, compreendei que está mais do que na hora de compreenderdes isso, de que sois os responsáveis pelo vosso caminho, de que sois a vossa salvação. É hora também de tirardes de vos os conceitos de uma salvação externa, porque ela virá de dentro de vós, e não de fora. Compreendeis o porquê de não termos descido e aterrado em vosso mundo ainda. Um deles é que não podemos fazer isso, sem que antes aproveis interiormente tal ação nossa. Precisais compreender que a nossa chegada à Mãe Terra é para somar a vos e não para trabalhar por vós. Deveis compreender que a tarefa de erguer a terra cabe a vós, bem-amados, porque sois capazes e tendes tudo o que precisais em vosso interior. Não podemos fazer aquilo que cabe a vós, pelo simples fato de consideramos cada um de vós autossuficientes para as tarefas. Desejamos somar convosco e juntos vivermos felizes e em harmonia. Tereis a nossa mão amiga para convosco e o nosso conhecimento que será partilhado para o bem comum. Começai agora mesmo o vosso trabalho interior de aceitação de vos próprios, porque quando esperais sempre do exterior de vos uma resposta estareis se afastando do poder autossuficiente que está dentro de vós. Quando se voltais para fora, para o mundo externo, perdeis naturalmente o contato conosco, que não vivemos fora de vós, mas dentro de vós. Compreendei que o que se passa dentro de vós, é o que se mostra fora. Porque achais que agora muitas das nossas naves são vistas em todo o mundo muito mais frequentemente do que no passado? Simplesmente pelo fato de que pouco a pouco estais se voltando para o vosso interior e estais vendo que estamos lá, dentro de vós. Eu sou Salusa de Sirius e estamos em 7, o que diz que as coisas estão aquecendo ainda mais, o que vai levar cada um de vos a tomar decisões importantes a seguir. Decisões-chave no vosso caminho. Não podeis mais voltar do ponto em que estais, a decisão do que quereis para vos tem de ser tomada, do vosso interior, e quando tomardes a tal decisão em vosso interior, a vereis manifestada em vosso exterior. Estejam em paz, estejam na luz.
Gabriel. Obrigado, Salusa.